Meus irmãos, boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa, à nossa reunião pública doutrinária das 17 horas dos sábados. Nós hoje estamos recebendo o nosso irmão Antônio Carlos Eckhardt, presidente do Grupo Espírita União, Compreensão e Caridade, e gostaríamos que ele, que será o orador da tarde, viesse fazer parte aqui da nossa mesa. Desde já agradecemos muito ao nosso irmão, que com tão boa vontade aceitou o nosso convite, que ele possa ser amparado e abençoado na sua oratória e que traga para nós a mensagem que nós precisamos ouvir. Nós vamos, então, convidar a nossa irmã Luísa Maria Portugal para fazer a leitura da prece, da página de abertura do livro Vida Feliz, de Joana de Ângeles e Divaldo Franco. Reserva algum período do teu tempo de serviço, do teu tempo ao serviço sem remuneração, à caridade fraternal, à ação em favor da comunidade. A hora vazia é sempre espaço mental perigoso. Oferece-a ao teu próximo, a alguma sociedade ou agremiação que se dedique à benemerência, à construção de vidas. Pequenas ajudas produzem os milagres das grandes realizações. Jamais te escuses a este mister de ajuda desinteressada, não retribuída. Há muita aflição esperando socorro e compreensão. Então, convidamos a todos neste momento para esquecermos as nossas preocupações do dia, da nossa vida de um modo geral, e neste momento fixarmos o nosso pensamento aqui no local onde nós estamos e prestarmos muita atenção na mensagem da tarde, a fim de nos concentrarmos na mensagem, nos ensinamentos que nos serão ministrados, e vamos então, todos juntos, reunidos em um só pensamento, nos dirigirmos a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, para pedir proteção para a nossa reunião da tarde, o amparo para o nosso orador Antônio Carlos, e que todos nós aqui, neste momento, que estamos buscando, Senhor, algo de bom em nossa vida, que estamos tentando, Senhor, seguir-te as pegadas, possamos receber as bênçãos das quais necessitamos, cada um com a sua dificuldade diferente, mas todos nós necessitados do teu amor, da tua atenção e do teu carinho. Que a tua paz possa envolver também todos esses nomes que estão sobre a nossa mesa. Que as bênçãos possam cair sobre as águas para que sejam tratadas e que quando delas fizermos uso, possamos receber a medicação que estamos necessitando. Que estes momentos, Senhor, possam ser de muito proveito para o nosso espírito. Que as tuas bênçãos possam cair fartamente sobre todos nós que aqui estamos, nas diferentes salas onde outros estudos estão acontecendo. Que haja amor e concórdia em nosso coração. Que assim seja, graças a Deus. Nós vamos, então,
Você sabe passar agora, por favor? Nós vamos, então, passar a palavra para o nosso irmão Antônio Carlos, e ele vai falar hoje, o tema que ele escolheu são vícios mentais. Então, com a palavra o nosso irmão Antônio Carlos. Lembrando a todos que nós estamos na internet, não é? Agradecendo aos internautas que estão nos assistindo e àqueles que nos assistirão, porque as palestras ficam gravadas. Uma boa tarde a todos, amigos e irmãos. Uma alegria muito grande estar no meio de vocês. Alguns rostinhos já me são familiares, alguns há algum tempo eu não via, mas estou revendo nesse momento. Então é um momento muito especial as reuniões públicas, onde há, de certa forma, uma confraternização de espíritos. Todos nós com os nossos problemas, com a nossa evolução a ser realizada, mas enfim, como é bom a gente já estar no caminho. Por isso é uma alegria muito grande a gente estar reunido, onde todos os corações então se viram para dentro e para fora, na expectativa de construir um futuro melhor, não só para nós, como para todos aqueles que convivem conosco. Trago um abraço do GEUC, né, para todos os nossos amigos e irmãos, fazendo o convite, faço sim, renovando o convite para que todos nos visitem. A casa fisicamente deve dar 1/4 dessa sala, mas o coração é muito grande e certamente gostaria de recebê-los a todos. As nossas reuniões públicas são às terças-feiras, 10 para as 8 da noite, e aos domingos, 10 para as 7 da noite. Tá, irmãos? Então é um prazer. Domingo é tipo missa, né? Então a gente fez mais ou menos pensando nisso. Quem não quer ir à missa pode ir ao GEUC. O endereço é Rua Manuel Pimentel 120, fica no bairro Quissamã, para aqueles que talvez possam memorizar, descendo o Quissamã, antes de chegar no Clube Palmeiro, ou na igrejinha de São José, a primeira ruazinha à direita antes de chegar. Não tem erro, vai até o final. Se não vê lá, gente, é porque a gente já se desprendeu, já foi embora. Porque não tem como errar. Tá? Mas como a gente ainda deve... última casa. Como a gente deve muito, com certeza a gente vai estar lá ainda. Bem, meus irmãos, quando nos foi feito o convite, nós pensamos em trazer um tema que pudesse ajudar a nos despertar para a nossa realidade. De fato, nós temos, através das múltiplas oportunidades reencarnatórias, com a nossa relutância no caminho do bem, aliás, eu não deveria dizer nós, eu deveria dizer eu, né? Pelo menos eu tenho alguma relutância, em, de fato, caminhar na direção certa. Muitos de nós, ou pelo menos eu, com certeza, com um pouco de conhecimento que a gente está completando nessa, e certamente teremos que completar em outras, nós ainda relutamos, como disse, em tentar se esforçar um pouco mais no cumprimento das coisas que nós hoje entendemos como certo. De fato, há dificuldades. Nós ainda encarnados num plano de provas e expiações, certamente a matéria muitas vezes fala muito alto. O nosso envolvimento com a vida material traz-nos alguns prejuízos, talvez pela nossa vigilância. Quero lembrar que uma das frases de Jesus que nos alerta nesse sentido diz assim: orai. Está vendo como é que a gente sabe? Não é? Orar a gente ora, mas será que a gente vigia o tanto quanto a gente talvez devesse vigiar? Essa é uma questão íntima que eu acho que todos nós devemos analisar. O proveito é nosso, viu, irmãos? Não é para agradar nem o Antônio Carlos, nem a Isaura, e muito menos ao MEP. O MEP é um instrumento no qual nós nos apoiamos para a gente visualizar a verdade, mas caminhar dentro dela é uma questão de foro íntimo. Cada um de nós deve fazer os exercícios. Portanto, amigos, eu até me reservo a dizer que nesse momento há um livro da Sueli Caldas Schubert, que nos visitou há algum tempo na Praça Florida, 2 anos, eu acho, ano retrasado. E o livro chama-se Obsessão e Desobsessão, onde ela monta um dado, segundo a espiritualidade, que nós espíritos hoje encarnados num plano de provas e expiações como a Terra, estamos há 40 mil anos indo e voltando. Gente, 40 mil anos é um pouquinho. Aí eu me atrevi a fazer uma matemática mal feita, porque não é uma regra geral, mas se nós dividirmos esses 500 por 80 anos de vivência,
ou melhor, esses 40 mil anos, por 80 anos de vivência, são só 500 reencarnações. Puxa, a gente é teimoso pra caramba, né? Não é? A gente deveria ter um pouco. E isso vai justamente pelo nosso descuido, ou talvez pela falta de força que a gente faz diante dessa ou daquela questão que a gente pratica. E isso, meus irmãos, como esse dado é um dado real, porque a Sueli me parece um médium que merece conceito e crédito, até porque é bem assessorado espiritualmente, e a gente deve considerar isso. Isso com essa constante prática das coisas delituosas, dessas infrações à lei, que tendo conhecimento ou não, nós vamos praticando, evidentemente que acaba levando a isso que está aqui. A canetinha não vai fazer efeito por causa da claridade. Vai fazendo com que nós formemos, então, em nossa mente, vícios espirituais. E é nesse caminho que a gente vai hoje percorrer. Algumas coisas são óbvias, mas para a gente chegar lá no finalzinho, procurando fazer o melhor entendimento possível, a gente precisa caminhar por algumas coisas. Bem, vamos lá. Lá no livro... Eu estou atrapalhando aqui? Não? Lá no Livro dos Espíritos, na parte 3ª, no capítulo 2º da perfeição moral, aliás, quem estuda o Livro dos Espíritos sabe que é um dos capítulos maiores do Livro dos Espíritos. Tão importante é a necessidade da nossa renovação moral. Então, no capítulo Virtudes e Vícios, questão 919, pergunta lá, Kardec pergunta aos espíritos, então, qual é o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal? Talvez seja esse o nosso problema, resistir à atração do mal. O que é delituoso talvez nos atraia. Dizem no popular, né, Isaura, isso talvez seja do nosso tempo, né, que a laranja do vizinho é mais gostosa do que dá no pé do meu quintal. Né? Como dizer assim, o que é roubado tem mais gosto. Então a gente, pelo atrevimento, acha que tem mais sabor. E não é nada disso, né? Mas é o ato, é o gesto, enfim. Então ele responde lá aos espíritos. Um sábio da antiguidade volou disse, homem, conheça a ti mesmo. Esse ditado é muito antigo. É bem possível que os irmãos possam até me ajudar, embora eu saiba, né? Mas é uma questão de... Quem é esse homem? Lembram? 469 a.C., melhora ou não? Opa, clareou. Não é? 469 a.C., aliás, devo dizer, quem é o estudioso do Evangelho sabe disso, que no início do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, tem lá N conceitos que Sócrates fazia. E por mais estranho que possa nos parecer, em 469 anos antes de Cristo, bate muito com as informações do próprio mestre e os conceitos que ele adotou 469 anos depois. É impressionante o conhecimento espiritual deste espírito que chamava Sócrates. Para a gente não é novidade, mas de fato causa pelo menos uma estranheza para a gente acompanhar. E Sócrates dizia isso justamente porque a primeira coisa que a gente deve fazer para nós vencermos a nós mesmos é nos conhecermos. Aliás, a doutrina espírita é exatamente isso, manancial de informação para nós descobrirmos que espírito habita o nosso corpo, não é isso? A partir do momento que a gente adquire esses conhecimentos e os entende como verdade, aí vem a segunda frase de Sócrates que completa esse raciocínio. Homem, vença a ti mesmo. Esse é o processo. Não há como. Não se pode modificar aquilo que não se conhece. Então, o primeiro aspecto, daí a gente fala, e a própria espiritualidade diz isso com constância, que se as casas espíritas não pudessem fazer outro tipo de assistência que não fosse a reunião pública, fizesse tão somente a reunião pública. Tamanha a importância, porque ela fornece-nos material para que nós nos conheçamos. E, a partir daí, iniciemos um processo de renovação íntima. Não tem outro jeito, meus amigos. Não sei se vocês gostam da notícia, mas é assim. Ouso até dizer que a doutrina espírita não muda ninguém. Nós é que nos modificamos dentro da doutrina espírita. Isso é um conceito que a gente precisa abraçar, senão a gente espera que as coisas sejam feitas, e não saem. Somos nós que precisamos fazer. Então, Sócrates tinha muito razão quando ele dizia, primeiro se conheça. Conheceu? Muito bem. Agora inicia o processo de autoaperfeiçoamento. Não é? Então, os vícios, meus amigos e meus irmãos, são cultivados há muitas reencarnações. E isso acaba formando algo que nos traz prejuízos e que, de certa forma, hoje ainda se manifesta, talvez, por algumas e algumas ocasiões. Vamos caminhar um pouquinho mais. Bom, isso aqui eu creio que eu vou chover no molhado, mas como é um raciocínio lógico, a gente vai caminhar. No livro Estudos Espíritas, psicografado pelo Divaldo, pelo espírito de Joana de Ângeles, ele define lá, espíritos são individualidades inteligentes, incorpóreas,
que povoam o universo, criadas por Deus, independentes são da matéria. Separadas do mundo corporal, agem sobre ele e, corporificando-se através da carne, recebem estímulos, transmitindo impressões, intercâmbio expressivo e contínuo. Quer dizer, todo pensamento que eu lanço, ele vem acompanhado de igual afinidade. Então, é muito importante que a gente consiga vibrar o máximo de tempo possível na linha do bem, porque aí nós passamos a conviver mais de perto com a espiritualidade que tem interesse em nos ajudar. Se a gente não prossegue nessa linha de raciocínio e não luta tanto quanto talvez a gente devesse lutar, ainda mais conhecendo a verdade, é evidente que vão se associar a nós mentes infelizes. Eu não gosto da palavra inferior, porque inferior eu também sou, mentes infelizes que vêm aumentar o potencial daquela energia que nós estamos lançando. Portanto, é muito importante que a gente se mantenha o máximo possível na linha do bem. E nesse aspecto, a doutrina espírita é recheada de informações que nos dá exatamente a direção que nós devemos tomar. E por conhecer, e absolutamente mais importante, por sentir, no momento em que nós lançamos um pensamento, a ponto dele se transformar em ação ou palavras, evidentemente que o nosso repositório vai se manifestar e vai dizer para nós, ainda que se a gente der tempo, está certo ou está errado. Esse é o momentinho que diz assim, conte até 10, não é? Então, toda vez que a gente fizesse um ato ou fosse falar sobre determinado assunto, deveríamos analisar o conteúdo daquilo que está saindo. Isso não pode nos trazer prejuízo. E assim a gente se livraria das infelicidades que talvez venham se associar a nós. Prosseguindo, são de todos os tempos, sempre existiram e jamais cessarão. Constituem os seres que habitam tudo no universo, tornando-se uma das potências da natureza, e atuam na obra divina como cooperadores. Aí estamos nós. Do que resulta a própria evolução e o próprio aperfeiçoamento. Indestrutíveis jamais terão fim. Isso a gente sabe que a gente é indestrutível, né? Mas isso é um outro peso, né, minha irmã Isaura? Porque a gente saber por indestrutível, por que às vezes a gente é tão teimoso, sabendo que o que a gente não fez nessa, nós vamos ter que fazer na outra? Então os nossos esforços devem redobrar. A nossa vigilância, orar e vigiar, e nesse sentido, novamente dizendo, precisa ser aumentado esse potencial, para que a gente evite, para que no futuro tenhamos nós uma vida mais cordata, com menos enfermidades físicas, enfermidades mentais, como hoje a gente vai aqui falar bastante, mais associações dentro de um grupo certo, a gente possa causar e receber menos dor e sofrimento, enfim, passar a gozar dos benefícios que a minha mudança de atitude acaba me fornecendo. Esse é um ato lógico. Aliás, devo dizer que não só de Sócrates gosto muito, como gosto muito de Aristóteles, porque Aristóteles é o pai da lógica. Não é? Para mim, a doutrina espírita me convence plenamente, porque ela é sempre 2 mais 2 é igual a 4. Isso é uma das coisas que me atrai dentro da doutrina, é a lógica das coisas. Não é? Não me deixa dúvidas, eu não sou, isso é mistério, não faz dessa forma, ela sempre me esclarece. Bem, meus irmãos, vamos lá. Evidentemente que nós, como espíritos, que a gente acabou de ver, nós temos alguma coisa a realizar. E a palavra certa é evolução. Todos nós temos que evoluir. Aqui viemos para isso. Que ninguém se julgue derrotado, muito pelo contrário. Apesar das vezes da dor e do sofrimento, as dificuldades de alguns serem muitas, ainda que se duvide, nós viemos aqui para vencer. Só que essa forma de vencer não é uma etapa única. Às vezes é preciso, por questão de misericórdia, que essas etapas de evolução, de questionamento junto à lei, precisem ser divididas. Jesus diria assim, não se coloca fardos pesados em ombros fracos. Então é tudo absolutamente justo. O que pesa hoje, o que parece pesar nos nossos ombros, é exatamente a medida da nossa capacidade de suportar. A espiritualidade amiga não faria isso conosco, já que eu vim para vencer. Então, todos os nossos problemas, assim como também as nossas bonanças, são altamente administráveis, desde que a gente haja com consciência nesta ou naquela situação. O que nos falta, às vezes, repito, é um pouco mais de esforço, de viver mais um pouco como espírito do que como matéria. É que o nosso ainda estamos muito apegados, como a gente falou, e às vezes isso traz algumas dificuldades. Mas a nossa proposta é evoluir. Bem, ali está a nossa evolução. Vamos lá? Vamos. Isso é muito importante. O nosso amigo Jorge Andréa dos Santos, ele é psicólogo, e ele escreveu um livro, chama-se Visão Espírita, dentre todos que ele escreveu, das distonias mentais. Eu devo confessar a vocês que, como
modesto expositor da doutrina e estudioso que procuro ser dentro dos meus limites, quando eu me esbarrei com a palavra distonia, eu disse, que trem é esse? Eu não posso falar sobre algo que eu não conheço. Então vem aí o meu confessar que, quando estudo, eu estudo com o dicionário do lado. Aquilo que eu não entendo, eu vou recorrer para me passar a entender. Senão eu falo de algo que eu não entendo. Eu não sei nada, eu estou caminhando, não é? Como muitos de nós talvez estejam. Então, distonia me chamou a atenção. Distonia é uma doença causada por congelamento dos movimentos durante uma ação, provocada por contrações musculares involuntárias. Me chamou a atenção também, se os nossos atos e palavras são comandadas pelo pensamento, toda vez que o nosso pensamento viciado se direciona e não se modifica, ele cria uma distonia. Ele acaba cristalizando na nossa mente. Daí a nossa dificuldade, às vezes, de combater certas imperfeições que, às vezes, nos parecem resolvidas e elas não estão. Puxa, eu sabia que não devia fazer, fiz de novo, meu Deus do céu. A gente acha que está curado e, às vezes, se manifesta. Um pouco de vigilância, sim. Mas, irmãos, aí vem o desconto, né? A gente não é perfeito. Né? Isso é muito bom a gente saber disso, né? Até encampa algumas atitudes nossas. Mas explica, mas não justifica. E se a gente persevera no cultivo do mal, essas coisas ficam muito mais fortes, a ponto, como disse, de cristalizar-se. E ao cristalizar-se, se manifesta com determinada facilidade. E às vezes a gente não tem controle sobre isso. Portanto, os nossos vícios mentais criam distonias, congelamentos deste ou daquele modo de procedimento. E isso, evidentemente, que a gente precisa atenção. Dá para fazer ao contrário? Lógico que dá, e nós viemos para isso. Se há uma força que construiu nessa direção, essa mesma força existe e pode fazer em direção oposta. É preciso que se movimente. Então, nós temos, falando um português um pouco bruto, que raspar esta cristalização que a gente fez. E esse processo, graças a Deus e à espiritualidade, ao nosso Mestre Jesus, nos concedeu as reencarnações para que nós operássemos estas condições de evolução. Então, em cada reencarnação, trazemos um planejamento e dentro dele começamos essa obra. Então, cada um tem a sua dificuldade. É muito provável que cada um de nós tenha uma que se manifeste com mais força. As outras a gente até consegue domar, mas uma é muito forte. Puxa vida, é mais forte do que eu, diriam alguns, né? Mas não é. Vocês já viram a criatura ser mais forte que o Criador? Não é. Se nós o criamos, não pode ser mais forte do que eu. Nós temos é que nos movimentar em direção contrária. E ele define o espírito. O nosso espírito será o resultado de um imenso desfile pelos reinos da natureza. Ele está falando da essência que hoje habita o corpo do Antônio Carlos e de cada um de nós. Iniciando-se nas experiências mais simples, como vegetal, desenvolvendo os instintos nas amplas variedades das espécies animais, e a razão como despertar da consciência. Estamos nós aqui no despertar da nossa consciência. Na família nominal, onde os núcleos instintivos vão se amadurecendo e aperfeiçoando, de modo a revelar novos potenciais. Não é isso que a gente está fazendo? Na medida que a gente absorve conhecimentos, nós vamos nos intelectualizando, vamos desenvolvendo a nossa capacidade de intelecto, obviamente a nossa inteligência. E assim, com ela desenvolvida, com novos rumos a aparecerem no nosso caminho, nós vamos então abandonando as coisas negativas e tentando se abraçar mais fortemente as coisas positivas. Muito bem. Tá difícil, gente? Tá indo? Tá bom? Tá bem. Tenho medo, sabe, João? Bom, isso aqui foi só uma ilustração, na verdade não era para aparecer, mas é o nosso ciclo evolutivo dessa essência que habita o nosso corpo, né? Aí está, e lá está o nosso fim. Voltar, né? Devidamente intelectualizado e moralizado. Posso responder, minha irmã? Isaura, posso responder? Tá bem, filho. Sim, sem dúvida, irmã. Instinto é alguma coisa... Existe muita. Instinto é alguma coisa que a gente herdou do reino animal. Nós antigamente agimos por impulso e por instinto. Na medida que você desenvolve a tua inteligência, você abandona isso e abraça a razão. Aí você pensa antes de fazer. Pelo menos deveria ser assim. Não é? Tudo que a gente faz, nós deveríamos pensar. Isso aqui está certo ou está errado? O raciocínio é simples. Então, o instinto, minha irmã, a gente herdou lá. E a gente ainda tem, viu? O nosso mentor espiritual é que diz lá, cada vez que vocês se enraivecem
e que vocês perdem o controle, vocês deveriam se olhar na frente de um espelho. Vocês teriam medo de vocês mesmos. Porque nós nos transformamos até fisicamente. Viu, minha irmã? Isso é instinto. Viu? A razão não. A razão é ponderada, é calma, tranquila. A intuição, irmã, a intuição são algo que os espíritos fazem conosco, na realidade. Os espíritos atuam muito mais em nós pela intuição do que pela inspiração. Inspiração é algo muito sublime. Então ele nos intui. Intuir significa o quê? In está onde? Está dentro. Então eles mostram para nós o que nós temos aqui. Por exemplo, o amigo de vocês está aqui falando. Quando um assunto, eu espero que seja assim, não estiver completo e eu estiver dignamente composto para poder responder, eles me lembram de alguma forma, alguns ouvem, alguns veem um impulso que a gente vai lá e recolhe o que está dentro do in. Eu costumo chamar esse in de caixa preta, né? Porque um dia nós vamos morrer, esse avião vai cair, eles vão analisar a minha caixa preta, né? Então eu costumo dizer isso. Então está tudo guardado no nosso intelecto, está tudo guardado na nossa mente, que nós vamos falar ali à frente. Entendeu, minha irmã? Muito bem. Bom, lá no Livro dos Espíritos, é preciso que a gente atente sobre isso. Aliás, não era para passar isso aqui todo, não. Deixa eu tirar dali, senão vocês vão ficar com medo. Foi. Não apareceu. Eu ia dizer para vocês que aquele cara não sai dali, tá? Vocês não se preocupem, porque ele não vai sair dali. É só um aspecto representativo do bem e do mal, né? Então, no Livro dos Médiuns, ele fala lá no parte 2ª, diferentes ordens dos espíritos, na progressão dos espíritos. Olha o que nos cabe. Está muito claro para a gente. São os próprios espíritos, nós, que se melhoram. E melhorando-se, passam de uma ordem inferior para outra elevada. Ou seja, minha irmã, abandonamos os instintos e os impulsos e nos agarramos à razão. Depois da razão, pela análise do que falamos e fazemos, vem a lógica. E depois a ação, que é a justiça. A forma justa de agir segundo a razão me determina. Os espíritos seguem exercendo seu livre-arbítrio no caminho do bem ou no caminho do mal. É uma nossa escolha. Pois o seu livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire a consciência de si mesmo. Nós temos exata consciência. Se nós não tivéssemos a consciência de nós mesmos, com certeza nós não estaríamos aqui hoje. Absolutamente isso aí. Não é? Adquire. Uns cedem às tentações e outros a elas resistem. Não é isso? O livre-arbítrio nos fornece essa condição de nós resistirmos ou cedermos. Isso está certo. Então eu vou fazer. Isso está errado. Não, não vou fazer. Mas posso fazer também. Não é? E às vezes a gente não tem domínio sobre isso. Às vezes a gente é teimoso, às vezes a gente é muito orgulhoso, às vezes a gente é muito prepotente. Ah, quer saber de uma coisa? É assim mesmo. Não é? Eu conheço uma pessoa que eu não, claro, não vou citar nome, ele diz assim, quem não gostar de mim não gosta de mais ninguém. Puxa vida, quanta pretensão. Não é? Mas existe gente que se comporta assim, não tem? Tem uma autossuficiência que se acha o rei da cocada preta. E age assim, sabe? E não desce daquela questão. Não é o nosso caso, felizmente, né? A gente, quando ouve uma ofensa, a gente se cala. Não é assim? Não entendi. Mas deveria ser assim, não é? Ah, você é capacho? Não, eu não disse isso. Eu disse que a gente não responde à ofensa, a gente compreende a ofensa. Por isso a gente não se sente ofendido. Mas eu estou longe disso ainda. Às vezes remói, né, filha? Às vezes a coisa bate lá, mas dá uma vontade, mas a gente segura. Aí eu me lembro da frase de Kardec. O que ele falava? Reconhece-se o verdadeiro espírita. Né? Tem alguém do Paraguai aqui? Não? Não? Então eu posso dizer, olha, o verdadeiro espírita, não é um espírita falsificado, não. Tá? É aquele que luta pelo seu aperfeiçoamento moral e luta também para manter sob domínio as suas inclinações mais. Essa frase é tão sábia, foi tão colocada para o nosso momento de evolução, que a gente deveria parar a pensar em cima dela. Meus irmãos, a espiritualidade sabe das nossas dificuldades. Por isso, ela passou para Kardec um verbo que é determinante na nossa caminhada. Ela não fala vencer as inclinações, ela fala domar. Porque ela sabe que as dificuldades, devido ao nosso envolvimento com a vida material, vão existir. E a gente vai ter problemas, mas com esforço a gente chega lá. Então, meus amigos, a nossa maneira de hoje estarmos nas condições que estamos e amanhã merecemos estar num plano de regeneração que é a seguir do provas e expiações,
é manter sob domínio as nossas inclinações mais. O que significa isso? O pensamento manda, mas eu não faço, eu não falo. Não é? Então, se alguém te xingar, eu não digo obrigado, tá? Que isso é falsidade. Mas sinta e não reprima. Entenda a ignorância, porque talvez você também ontem, com certeza, talvez não, também foi ignorante. E assim, se a gente quer ser compreendido, a gente tem que compreender. Prossigamos. Bom, o bichinho está lá, deixa ele quieto lá. Bom, meus amigos e meus irmãos, não fosse a misericórdia divina, nós hoje estaríamos falidos, porque a misericórdia divina nos oferece a reencarnação como um processo de obter a nossa evolução. Nós falamos ainda há pouco num dado da Sueli, que nós dividimos mal e porcamente em 80, porque não é bem assim, 500 reencarnações é muita coisa. Eu espero que a gente não passe daqui para frente a não acrescentar mais, 40.001, 40.002, que a gente vá reduzindo isso, com todo o esforço e com toda a reverência que nos merece a doutrina espírita através dos seus ensinamentos. Não nos falta conhecimento, amigos, e nem facilidade de entendimento. A doutrina espírita é muito clara. Até criança entende, não é? Então, se a gente tiver mais observância, se é que a gente ainda não tem, certamente nós vamos atingir o nosso objetivo nesta reencarnação. Vamos lá. Bom, lá no livro No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, Instruções dos Espíritos, Necessidade da Reencarnação, capítulo 25, pelo Espírito de São Luís. Foi em 1859. Evidentemente, a gente põe os dados para que os irmãos possam depois recorrer e conferir e até ampliar, porque às vezes isso é só um compilamento, é só um resumo. Tá? A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que possam cumprir, com a ajuda de uma ação material, os planos, os projetos cuja execução Deus lhe confiou. Dois aspectos nos chamam, ou pelo menos a mim me chama a atenção aqui. Em primeiro lugar, não existe outra forma de evoluir no momento que nós estamos, se não vir a carne. Daí uma razão muito forte para a gente aproveitar da melhor maneira que a gente puder essa oportunidade reencarnatória. Façamos todos os esforços que nós pudermos para a gente se melhorar. Porque não existe outra. Resultado, a gente, se não fizer nessa, vai fazer na outra. Então, chega de ficar somando aos 40.000, né? A gente vai procurar reduzir o máximo que a gente puder pela nossa própria felicidade. E uma outra coisa nos chama a atenção. Deus lhe confiou. Vocês confiam em Deus? Não é uma unanimidade, não sei porquê, mas talvez por vergonha ou por acanhamento. Confiamos em Deus. Mas, gente, a gente já pensou que Deus confiou em nós também? Nos dando uma oportunidade, nos confiando a oportunidade da gente poder colaborar na obra social, nós vamos ver isso lá na frente, na obra do próprio mestre, na minha própria obra, isso insere N pessoas e circunstâncias na minha vida. Então eu não sou um zero à esquerda, nossa Senhor, eu sou alguma coisa. Então não é só confiarmos em Deus, Deus nos confiou essa condição, senão nós não estaríamos aqui. Porque vocês sabem que existe um planejamento reencarnatório, que é dado na medida que a gente pode suportar. Portanto, por trás desse suportamento vem uma confiança que o plano espiritual nos determina. Prossigamos. Aqueles que cumprem essa tarefa com zelo, vencem rapidamente, não é? Daí a gente compreender que uns evoluem mais, outros menos, outros têm um pouco mais de relutância. Então esse desnível de evolução se dá justamente por isso. Aqueles que cumprem com zelo, quer dizer, com determinação, com coragem, com perseverança, com fé, com confiança, vencem com mais rapidez. Ao contrário, aqueles que fazem mau uso da liberdade que Deus lhes concede, retardam o seu adiantamento. É muito provável que os amigos e irmãos hoje, alguns pelo menos, gostariam que muitos dos seus familiares estivessem junto conosco hoje, ouvindo um pouco das verdades que nós precisamos absorver. No entanto, a gente percebe que cada um está na sua condição, está no seu patamar, e é assim que é. A gente é obrigado a respeitar, porque a gente não pode abrir a cabeça de ninguém e colocar lá dentro as informações, é preciso que a pessoa sinta, para que possa, então, vir buscar os ensinamentos. Não que a doutrina espírita seja melhor, eu sempre digo isso, seria muita presunção da nossa parte imaginar isso, mas que é o caminho mais reto, isso é inegável, não é? Se a gente quiser atingir o nosso objetivo reencarnatório com mais rapidez, a doutrina espírita é aquela que te fornece todos os elementos para que assim seja. Como diz, repito, não será feito por nós vamos ter que fazer, mas que ela te fornece os elementos, oferece. Bem,
E é assim que podem prolongar, então, a necessidade de reencarnar. Não é? Na medida que não luta, na medida que retarda o seu adiantamento, o que não fez numa, faz na outra. E então, as reencarnações vão se multiplicando, infelizmente. E se a gente der uma olhadinha na humanidade, né, Isaura, a gente fica até triste. Não é? Meus amigos, o percentual do caminho do mal é muito grande. Então, a gente imagina que Jesus, quando dizia, não descansarei enquanto uma de minhas ovelhas estiver desgarrada do rebanho, Nossa Senhora, que paciência tem esse homem, né? Não é? Se não é o Jó, é bem parente dele, se não for o próprio. Não é? Porque que paciência, esperar cada um de nós chegarmos lá, do jeito que está, dá até para questionar, não dá? Pois é, mas é verdade. Jesus tem que entregar o seu rebanho ao chefe maior. Agora, quanto tempo vai levar, vocês já imaginaram? E aí eu fico muito chateado quando eu vejo alguns médios incautos estabelecendo prazos e datas. Como pode fazer isso, gente? Não cabe. Vocês já perceberam, só para traduzir o que eu estou falando, de Moisés até Moisés receber o decálogo, foram praticamente 1.800 anos. De Moisés até Jesus, mais ou menos 1.600, 1.700. E de Jesus até a terceira revelação, 1.857 anos. O que faz a gente lembrar? Que agora que a verdade vem para se estabelecer, ela precisa de um prazo bem dilatado, para que todos nós possamos nos acochar a essa verdade e poder, acima de tudo, não só conhecer, tomar coragem de praticar. Então, eu, particularmente, faço um raciocínio, eu acho que vem muitos anos por aí, não é? Para que a gente possa se adaptar. Para nós, talvez nem tanto, né? Talvez a gente nem reencarne mais, não é isso? Não é? Mas, para aqueles que não buscam o caminho que a gente está buscando, evidentemente que 1.800, 1.700... Vamos fazer conta? Não vamos, não. Deixa isso para lá. Não é? Lá no livro Currículo para as Escolas de Evangelização, editado pela FEB, a respeito da evolução, ele é muito taxativo quando diz lá, a evolução é uma lei a qual não se pode fugir. Portanto, meus amigos, se não fizermos nessa, vamos ter que fazer nas subsequentes. É a marcha para o progresso que cada um é obrigado a realizar em si mesmo. Obrigado pela própria moral de ter combinado uma reencarnação. Eu vou lá e vou fazer. Quem já leu aqui Os Mensageiros? Acho que a maioria já leu, não é? Quantos relatos tem lá de espíritos fracassados que combinaram espiritualmente, se prepararam com uma tenacidade incrível e chegaram aqui e fracassaram. O que é isso? Envolvimento com a matéria. Aqui nós temos 50% espírito e 50% matéria. E a matéria, às vezes, fala mais alto. E nós temos que diminuir esse percentual. É para isso que nós viemos. Através do esforço, do trabalho, percebem como é que não é uma tarefa que os outros fazem por nós? Do esforço, repito, do trabalho, da perseverança e do otimismo. Esse otimismo nós poderíamos dizer fé, não é? A fé que nós devemos ter. No combate às nossas próprias imperfeições. Em busca de virtudes, que elas existem, sou filho do grande princípio criador. Sua imagem e semelhança. Vós sois deuses em miniatura. Olha o que mora dentro de nós, dormindo. E que a gente precisa fazer com que acorde. Não é? Com o concurso, então, das vidas sucessivas, que a doutrina espírita chama de reencarnação. Nosso destino, perfeição. E falar da perfeição é algo que a gente precisa falar de forma cautelosa, porque às vezes faz com que a gente se afrissore nos nossos cumprimentos e acha que vai sair daqui com um par de alças nas costas e uma auréola na cabeça. Meus amigos, eu estou aqui falando a vocês. Luto muito, desculpe falar na primeira pessoa, mas nesse caso não tenho como fazer diferente. Esforço pra caramba, mas ainda erro pra caramba. Preciso vigiar mais. Com certeza. Estou fazendo? Estou. Não sei tanto quanto eu deveria. Portanto, meus amigos, perfeição? Eu não, ainda vou ter que reencarnar. Com certeza. Espero que numa melhor condição do que na outra. Que eu venha com melhores propostas, com melhores conceitos. Então, não vamos sair daqui, o Antônio Carlos não vai sair como um anjo, mas bem melhor do que quando chegou. Paulo foi claro nisso. Não lembra o que Paulo dizia? Que nasce o homem novo dentro do homem velho. É isso que nós temos que fazer, renovarmos o máximo que nós pudermos. Né? É um grande puxão de orelha que Paulo nos dá, nos lembrando da nossa responsabilidade como espíritos individuais que somos. Cabe a nós fazermos essa obra.
e para isso atingimos a perfeição. Portanto, a perfeição ela é relativa, meus amigos. Relativa aos conhecimentos que eu adquiro. Relativa à verdade que eu absorvo. Toda vez que eu entro na posse da verdade e não me esforço por praticar, eu me lembro do capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo. Haverá doravante falsos cristos e falsos profetas. Nossa, eu quase me recolho, não é? Porque cada vez que eu falto com a verdade nas minhas obrigações e oculto aquilo que conheço como verdade, eu estou me tornando um falso Cristo e um falso profeta. Não é? A gente precisa tomar muito cuidado com isso. Muito bem. No livro Dicionário da Alma, psicografado pelo Chico, pelo Espíritos Diversos, perdão, ele diz lá, a perfeição não é um apostolado de um dia, portanto, está ficando bem claro, e sim de milênios. A Sueli tinha razão. E cada mente traz consigo as marcas da própria ação de ontem e do hoje. Olha os vícios mentais. Olha a nossa personalidade se revelando. Ela está lá. E automaticamente o nosso caráter. Determinando por si mesmo o cárcere ou a libertação da manhã. Quando Jesus diz a cada um segundo suas obras, ele tem razão. Né? Então, hoje nós estamos colhendo o que ontem plantamos. E vamos colher amanhã o que hoje estamos semeando. E o que nós semeamos é produto da nossa forma de pensar, que se exterioriza pelos pensamentos, ou melhor, perdão, pela minha palavra e pelas minhas ações. Então, educando o meu pensamento, como nós estamos procurando fazer com muitos esforços, a gente, de certa forma, melhora o nosso amanhã. Temos esse grande problema, o nosso livre-arbítrio, que apesar dos conhecimentos, a gente às vezes reluta diante das verdades que absorvemos. No Livro dos Espíritos, na parte 3ª, capítulo 10, Lei da Liberdade e Livre-Arbítrio, questão 843, Kardec pergunta, tem o homem o livre-arbítrio de seus atos? O que nós achamos? Posso fazer o que eu quiser. Posso sair daqui e dizer assim, Antônio Carlos, você é um sonhador. Esse camarada aí fala pra caramba, e ninguém vai para frente, até porque está tudo impune aí, esse pessoal está todo solto aí, ninguém faz nada, né? E não vindo que isso estão se enriquecendo e eu, coitadinho, aqui dando murro em ponta de faca. Materialmente é assim, não é? Infelizmente. Mas espiritualmente, como é que funciona? Esse é o meu temor. Não é? Então ele diz, olha, se tem a liberdade de pensar, obviamente tem a igualdade de obrar. Você faz dos seus conhecimentos o que quiser. Podemos sair daqui e não fazer, ou nem lutar para fazer nada, que hoje, nossa noite, nós conversamos. Podemos fazer isso. Mas podemos também nos obrigar a ter um pouco mais de carinho e respeito pela doutrina e se esforçar um pouco mais, se é que a gente não está se esforçando tanto quanto. Talvez eu esteja sendo crítico, me perdoe. Estou falando de mim, tá? Por favor. Bom, temos coisas boas dormindo dentro de nós. Temos coisas boas. Somos todos filhos, repito, do grande princípio criador, que nós conhecemos e chamamos de Deus. Oi? É o que eu estou com medo. Da câmera, né? Perdoe. Vendo como é que eu não estou pensando em mim? Que bom, né? Vamos lá. E o Luiz Antônio me recomendou tanto, tu não queira saber, depois eu converso contigo. Me recomendou, olha, vai ter um sinal tipo HD. Eu falei, tá bem. No livro Evangelho segundo o Espiritismo, a respeito das virtudes, ele diz lá, a virtude no mais alto grau é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ser bom, caritativo, laborioso, sóbrio, modesto, são algumas das qualidades do homem virtuoso. Claro que a gente talvez não reúna em 100% em tudo. Certamente, não posso crer de forma diferente, que a doutrina espírita está nos ajudando muito a conquistar esses atributos, ou melhor, desenvolvê-los, porque talvez eles já estejam dentro de nós dormindo, abafado pelas nossas práticas negativas, que acabam por fazer com que eles não emerjam de nós, não é? Muito bem. Vamos lá. Mas, não é? Nem tão bom, nem tão mal. Às vezes mais mal do que bom, às vezes mais bom do que mal. Isso a gente precisa fazer o conceito, e isso daí é uma responsabilidade de cada um. Nas páginas de Espiritismo Cristão, do nosso amigo irmão Rodolfo Caligari, desencarnado em 75, ele diz lá no capítulo 27, e vai de acordo com o assunto que nós trouxemos hoje, todos os vícios são prejudiciais às forças psicossomáticas, não é?
interfere automaticamente na nossa forma de pensar. Isso traz abalos, que nós vamos depois esmiuçar um pouquinho, que arruinam a saúde e apressam a morte. Representam, isto é muito sério, formas de suicídio indireto. O nosso procedimento no caminho equivocado, errado, apressam e torna-se um suicídio direto. O que quer dizer isso em outras palavras? Cada vez que eu me recuso, ou não sou tão à saúde, irmã, não sou tão atento em relação às coisas que deveria praticar como verdade que conheço, e não as faço, eu prejudico o meu organismo, e com isso me suicido lentamente. Se o nosso irmão Humberto estivesse aqui, eu ia pedir licença para dizer que é um suicídio homeopático, né? Vai fazendo aos pouquinhos. E a gente não vai sentindo nem o efeito, né? Então, às vezes, a gente está abortando uma quantidade de anos que nós praticamos, que nós planejamos espiritualmente. E com isso, reduzimos. Fica depois para cumprir depois. O que resulta isso? Na próxima encarnação, a nossa cruzinha talvez fique um pouquinho mais pesada. Bom, relacionamos aqui alguns, não são todos, mas que a gente possa. Alguns vícios mentais. Espero que a gente não esteja de frente com nenhum que passe por essa privação. Alcoolismo, tabagismo e toxicomania. Isso são ordens mentais que às vezes trazemos de outras. Às vezes até adquirimos nessa. Tá? Mas são distonias. Entende? Lembram da distonia? Congela e você não consegue mais sair disso. A gente sabe, se não sabe a gente comenta, que quando nós nos acostumamos com os nossos vícios e não lutamos contra eles, nós liberamos uma toxina chamada-se dopamina. A dopamina dá uma condição de saciedade. Quanto mais eu faço, mais ela me dá prazer. Esse é o problema. E tudo uma liberação mental. Essa dopamina, esse conceito que se faz, fortalece então o estado de quem permanece. A glutonaria, que é o comer demais, não é o nosso caso também. Egoísmo, que a gente não tem. O orgulho, prepotência, autoritarismo são formas mentais. O ódio, a sexualidade, exagero, a sensualidade, que é o cultivo das paixões mundanas, a avareza, a ambição imoderada. Imoderada, tá, irmãos? Porque a ambição todo mundo deve ter. Agora, imoderado não, acaba tornando-se um fanatismo. Isso é extremamente perigoso. O ciúme, a inveja e outras mais. Elas trazem algumas consequências que nós relacionamos aqui. Descontrole emocional, não é? Orgulho, por exemplo. O orgulhoso, quando se vê ofendido, que se sente milindrado, a primeira reação dele é o descontrole emocional. Solta o bicho pelas ventas, como diz os mineiros. Né? Dá um boi para não entrar e uma boiada para não sair. Né? Completamente desregulado. A irritação, ansiedade. Ah, isso não, ansiedade não. Tem alguém ansioso aqui? Não. Vocês sabem que a ansiedade, devem saber, é o contrário da paciência. Tem alguém impaciente aqui? Não. Não? Melhor não confessar? É? Então tá bem. Meus irmãos, a ansiedade faz muito mal. Tanto mal que Jesus disse num dos seus ensinamentos: a cada dia basta o seu mal. Nós estamos vivendo agora pensando no amanhã. Nem sabe se amanhã a gente vai estar vivo. E nem se aquilo que a gente pretende fazer vai poder ser feito. Rapidamente. Há um tempo atrás, eu fiz uma cirurgia. E foi a primeira que fiz. E me pediram para fazer os exames normais, um pré-operatório, né? Como é normal, todo mundo deve conhecer. E assim foi feito. Eletrocardiograma, exame de sangue, urina, aquelas coisas todas. E fiz. E precisava voltar à cardiologista para que ela me desse, então, o laudo para que o médico, que no caso um urologista, pudesse fazer a cirurgia. E assim eu fiz. Sentei-me lá na salinha, já com os exames todos no colo, médico como sou, abri os exames no colo e comecei a examinar. E vi lá no eletrocardiograma um negócio lá de faixa para cá, para lá, que estava irregular. Eu falei, nossa, estou roubado. Não é? Roubado. Quer dizer, não vou poder fazer a operação, ainda estou com problema de coração, não sei o que me espera, e comecei a construir só coisas boas na minha cabeça. Né? Só coisas boas vieram.
A gente, quando está ansioso, a gente só constrói porcaria, não é? E assim foi. Até que num momento ou outro eu me lembrei, eu falei, peraí, Antônio Carlos, você é médico? Eu disse para mim, não. Então por que você está construindo isso na sua cabeça? Eu falei, não sei. Então faz favor de parar de construir, porque você não sabe. Muito bem. E parei, me sosseguei, deixei de ser ansioso naquele momento. Mas não tanto quanto, né? O percentual eu não sei, estava com 100, foi para uns 20, 30 talvez. E entrei no consultório da cardiologista. Cheguei lá, mostrei ela os exames e coisa e tal, ela examinou, falei, Antônio Carlos, tá tudo bem, tem uma irregularidade aqui, sabe, esse negócio aqui dessa faixa, não sei o quê, mas isso é uma bobagem, todo mundo tem. E o bobão estava lá dentro achando que eu ia ter que fazer ponte de safena, botar estente. O que a ansiedade faz? A gente vive momentos torturosos, que se não combatidos, como fica a gente? Tenso, não dorme bem, fica irritado, não é verdade? Faz um estrago. E quem produziu isso? A minha mente. Né? Por falta de educação. Então, estou repassando isso para vocês, para a gente viver um dia de cada vez, gente. Uma coisa de cada vez. A gente tem mania de construir demais. Né? Muito bem. Insônia. Alguém tem problema de insônia aqui? Examine o seu dia, não é, Isaura? O sono é reflexo do dia. Alguma coisa está irregular. O espírito precisa sair do corpo para se recompor. Quando isso não acontece, é que o seu dia está preso à matéria. E ele continua vivendo no sono as mesmas questões materiais. Não sai do corpo. Resultado, levanta pior do que quando foi deitar. Mais cansado do que quando foi dormir. E cheio de irritação, porque aí o corpo não dormiu, revela-se outras situações. Não é, irmãos? A casa tem condição de ajudar vocês, viu, amigos? Nesse aspecto. Alguma coisa está irregular. Nós estamos ansiosos ou estamos nos preocupando demais. Preocupação demais não traz conforto ao corpo. Ocultação, obsessão, suicídio direto ou indireto, enfim. Isso se dá dessa forma, a gente sabe. Temos uma pequena ilustração. O espírito absorve, manda para o perispírito, e o perispírito, então, transmite para o corpo. E o corpo, então, age. Então, quando se diz assim, puxa, o Antônio Carlos é uma pessoa muito ruim. Não, não é o Antônio Carlos que é uma pessoa muito ruim. É o espírito que é ruim. Quando se diz o Antônio Carlos é uma pessoa boa. Não é o Antônio Carlos, é o espírito. Porque ele é que manda a mensagem para que o corpo faça o que é preciso fazer na carne. Então, quando você educa o espírito, evidentemente que com esforço, o corpo passa a fazer boas ações e boas palavras, passa a ter um comportamento muito mais verdadeiro dentro daquilo que vive. Bom, isso aqui é muito importante, penso eu, para a gente falar, tem que estar de olho no tempo. Bom, meus amigos e meus irmãos, cada vez que nós nos cometemos ansiedade, falamos algumas questões aqui que são muito sérias, né, a respeito do nosso comportamento e do reflexo que isso faz no nosso corpo e das enfermidades que pode provocar. Toda vez que a gente se irrita, que a gente fica ansioso, que a gente se descontrola, que fica com raiva, não vou falar nem do ódio, porque o ódio não deve mais existir no peito dos espíritas, né? Não pode mais, o ódio não pode mais, não faz mais parte, isso é muito baixo para a gente, faz parte do instinto, viu, minha irmã? Não mais, não é? Me mordeu, eu tenho que morder também. Isso não funciona assim. Toda vez que nós fazemos isso, nós temos esse complexo que está mais ou menos resumido para a gente entender. Nós absorvemos toxinas negativas. Essas toxinas entram pelo nosso coronário. Alguém sabe me dizer onde é o coronário aqui? Aqui no cucuruco? É? Antigamente falava-se dos filhos, já que é no cucuruco. Então aqui entra todas as manifestações espirituais. Quando a gente se desequilibra, se revolta, fica ansioso, perde o controle emocional, a gente absorve por aqui toxinas espirituais. Toxinas são prejudiciais. Essas toxinas descem pelo nosso sistema nervoso, que vocês estão vendo aqui. A pena que a canetinha não reflete, mas está aqui. Dos nervos todos, tá? Que são todos ligados. Esses descem por aqui e saem abastecendo todo o nosso corpo físico. Esse abastecimento é feito através dos chamados gânglios. Os gânglios são os vasos que interligam todos os nossos órgãos. Quando então nós nos descontrolamos, talvez sirva isso para alguns de nós, um órgão é o primeiro a responder. Às vezes o intestino, às vezes uma encefaleia, às vezes uma doença essa ou aquela, uma dor de cabeça forte, um problema às vezes biliar, enfim, um órgão especial é o primeiro a receber aquela mensagem negativa.
como todos estão interligados, é óbvio que depois aquela cadeia se faz. Então, torna-se uma enfermidade generalizada e o nosso corpo sofre o que chama-se hoje de virose. Não é? Virose. Virose o quê? Virose espiritual. A gente se contamina, de certa forma, por não viver ou tentar viver de forma condizente. Então, meus amigos, é muito importante a gente ter em mente como funciona isso, para que quando a gente estiver a ponto de se desequilibrar, a gente saber como as coisas podem acontecer. Pode acontecer uma generalização de dor e sofrimento no nosso corpo físico, pela nossa forma de pensar, pela exteriorização dos nossos vícios mentais. Vocês percebem, amigos? Não é para assustar, é para pensar. Não é assim que funciona? Quando vocês ficam nervosos, tem logo um órgão. Tem uns que recebem, como disse, uma dor de barriga. O outro logo uma pressão alterada, uma dor de cabeça, uma encefaleia, enfim. Isso é sinal que há uma irregularidade. É uma campainha que toca. E essa campainha está dizendo, tem algo de irregular aí que a gente precisa examinar. Foi apenas ilustrativo, mas penso que atingiu os nossos objetivos. E tudo vem, amigos, da nossa forma de pensar. O pensamento, diria Adolfo Bezerra de Menezes, no livro Loucura sobre o Novo Prisma, é uma pura função da alma ou espírito. Então, o pensamento é algo muito forte. Tem várias frases sobre pensamento, e agora me ocorre uma delas. A sua vida é o que os seus pensamentos determinam. Se hoje nós somos o que somos e temos o que temos, foi o nosso pensamento que determinou e vai determinar amanhã. Essa importância, mais uma vez, da gente se reunir, prestigiar as casas espíritas em momentos que parecem tão pequenos e simples, mas que têm uma importância danada. Estão modificando a nossa forma de pensar, ou melhor, fornecendo material para que nós modifiquemos a nossa forma de pensar e, como disse, sendo repetitivo, automaticamente nossa forma de falar e a nossa forma de agir. Mas não é essa. No Libertação, do André Luiz pelo Chico, diz lá que o pensamento é, sem dúvida, força criadora de nossa alma. E por isso mesmo é a continuação de nós mesmos. Lógico, nós estamos exteriorizando o patrimônio intelectual que nós absorvemos. Por isso nós somos o que somos hoje, mas poderemos ser melhores amanhã. Através deles, atuamos no meio em que vivemos e agimos, estabelecendo o padrão de nossa influência no bem ou no mal. Está simplesinho da gente entender, não está? Foi só para reforçar o que nós vemos dizendo. Lá no nosso lar, André Luiz e Chico novamente, que pelo pensamento, isso é muito importante, transformam-se homens em anjos a caminho do céu, ou se fazem gênios diabólicos a caminho do inferno. As palavras são duras, são fortes, mas não nos assustam. É uma realidade psíquica que a gente precisa vigiar. Muito bem. No capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no item 7, dá aqui uma pequena qualificação que talvez convide-nos, nesse momento, a ver em que estágio nós estamos. Todo mau pensamento resulta da imperfeição da alma. Pensou errado, como disse a vocês, não é o Antônio Carlos, é o espírito que habita o corpo do Antônio Carlos. Mas, de acordo com o desejo que concebeu de se depurar, que é o nosso caso, mesmo esse mau pensamento torna-se para ela uma ocasião de adiantamento, porque o repele com energia. O que dá para a gente pensar que, às vezes, é preciso que as coisas negativas aconteçam na nossa vida, não que a gente busque, para que a gente faça uma autoanálise de como eu estou diante daquilo que entendo como verdade. É o indício de uma mancha que se esforça por apagar. Evidentemente. Vocês já pararam para pensar quem são hoje e quem éramos ontem? Coisas que hoje nós não fazemos, mas que ontem fazíamos, até por conta da ignorância. Quando falo ignorância, eu digo falta de saber, né? A gente não sabia e achava que estava certo, mas hoje a gente entende que isso a gente não deve fazer mais, que isso não nos faz bem, porque não é uma coisa correta e os ensinamentos deixam isso claro. Então, é uma mancha que talvez ainda exista, uma chaga, mas que está por se apagar, se a gente continuar a perseverar nessa luta que a gente está travando. E não cederá se apresentar a ocasião para satisfazer o mau desejo. Então, a gente não vai descansar nunca. A mente acusa-se, não, eu não vou fazer isso porque isso aqui está errado. E eu reluto, então eu não faço. Mesmo que o pensamento ainda continue a ordenar que eu faço. Mas os meus atos e minhas palavras, segundo a frase de Kardec, né, domar as suas inclinações mais, a gente vai lutar para não fazer. E depois de tiver resistido, sentir-se-á mais forte e alegre com a sua vitória. Não é assim? Puxa, me deu uma vontade de xingar aquele camarada, mas você sabe que eu não xinguei? Ah, se eu não fosse espírita. Não é assim?
Mas a gente se controla, segura que... Isso é um avanço, gente. Isso é um avanço, porque ontem eu fazia. Não é? No trânsito, então, não tem, acontece muito isso? Leva uma fechada, o camarada passa, aí vem aquela vontade. Ah, não. Eu agora sou espírita. E olha, vai com Deus, meu filho. Que Deus te acompanhe, viu, meu irmão? Tá? Mas o meu consolo é que Deus está vendo. Né? Assim a gente demonstra que ainda tem uma manchinha lá, mas... que já não fiz, não é a vantagem. Deu vontade e aquela vontade, percebe? Tem gente que diz assim, se eu não botar para fora eu vou ter um infarto. Não tem? É que infarto nada, gente. Imagina. Que bobagem, que desculpa boba, né? Para poder extravar a própria ignorância. Não é? Não é assim. Muito bem. Em resumo, vamos lá. Vamos ver se a gente se acha aqui. Na pessoa que não concebe mesmo o pensamento do mal, o progresso está realizado. Olha, 10 bônus hora multiplicado por 100 para quem levantar o dedo. Puxa vida, vocês não querem ficar ricos, não? Fala. Oi? Somos todos honestos, né, irmão? Quem não pensa mal, né? Ainda temos essa... Né? De vez em quando sai, mas a gente já controla, né? Vamos lá, vamos ver se a gente continua se achando. Naquela quem vê esse pensamento, mas o repele, o progresso está em vias de se cumprir. Opa, temos uma... Só uma. Ó, informo a vocês que a terceira alternativa é triste. Vocês não querem aproveitar a oportunidade, não? Bem, avisei. Naquela, enfim, que tem esse pensamento e nele sente satisfação, o mal ainda está com toda a sua força. Não vou pedir nem para levantar o dedo. Né? Numa, o trabalho está feito. Na outra, está por fazer. Está lá no Evangelho, tá, gente? Deus, que é justo, considera todas essas diferenças na responsabilidade dos atos e dos pensamentos do homem. Tá? Então, o julgamento será sempre de acordo com aquilo que eu pratico diante da verdade. Bom, rapidinho, e temos que encerrar. A mente da memória, a sede da memória, a personalidade de todas as qualidades e perfeições que formam o nosso caráter, a gente já falou. Para que eu não avance muito no tempo, se os irmãos não me permitem, eu vou avançar aqui, porque de certa forma a gente já até falou. Como vocês já perceberam, eu tenho uma língua solta dentro da boca, isso é um problema. Bom, chegamos aqui ao finalzinho, eu não sei se o som vai tocar. Meus amigos, mesmo com todas essas dificuldades, a gente teve uma conversa muito séria nessa noite. Foi descontraída, a gente procurou fazer com que soprar e bater. Né? É assim que a doutrina faz. Ela nos consola, ela não resolve os nossos problemas. Mas a gente deve confessar, tirar por mim mesmo, que a gente tem dificuldade diante de certas circunstâncias. Não é tão fácil a prática dessa teoria, mas ela é necessária. Então, para alguns de nós, algumas questões serão verdadeiros desafios, mas que se eu me propor a fazer, certamente terei sempre alguns ou algum a mim se nós nos esforçarmos tanto quanto o movimento esforçado, não tem nós não. Vem cá, Brock. Você também, Jeremy. Que? Me dei mal? Ainda não. Quero ver você fazer o exercício de novo, só que eu quero que você dê o melhor de si. Quer que eu faça 30? Não, eu acho que você consegue 50. 50? Faço 50 se não tiver ninguém nas minhas costas. Pode fazer isso com ele nas suas costas, mas mesmo que não consiga, eu quero que dê o melhor de si, entendeu? O melhor. Tá legal. Vai dar o melhor de si. Eu vou dar o melhor de mim. Ótimo, mais uma coisa. Vai fazer isso vendado. Por quê? Porque eu não quero que você desista a um certo ponto quando pode ir além. Agora você mais. Jeremy, suba nas costas dele. Eu quero ver. Segura bem firme, Jeremy. Tudo bem. Vamos lá, Brock.
Levante os joelhos, só as mãos e os pés no chão. Vamos lá. Continue, continue. Isso. Quero ver a resistência. É isso aí, Brock. Continue. Vai, garoto. Isso aí, mais um pouco, mais um pouco. Vamos lá. Você consegue, garoto. Força aí. Ele tá muito cansado. Isso, Brock, vamos lá. Eu já cheguei aos 20 esquerdos, 20. Deu o melhor de si. Continue. Você consegue mais do que isso, Brock? Não vai! Eu não parei. Só estou descansando. Vamos lá, tem que continuar. Não pode parar enquanto não fizer tudo. Vamos, continue, isso aí! Vai, Brock, continue. Não coloque os joelhos no chão. É isso aí, dê o máximo de si. Vai, não vai! Você consegue, não vai! Isso mesmo. Vai, garoto! Continue. Não coloque os joelhos no chão. Continue. Não pare, não desista. Você vai conseguir. Continue, Brock. Isso aí, continue. Dê o melhor de si, Vai, continue, Brock. Vai, continua. Tá doendo. Não reclame, dê tudo de si. Continue. É isso aí. Tá doendo? Eu sei que tá doendo. Eu tô sem forças. Então negocie com o seu corpo pra encontrar mais força. Não desista, Brock. Você consegue. Você tá indo bem. Continue, cara. Continue. Vamos lá, garoto. Você consegue. Dê o melhor de si. Tá doendo? Eu sei que tá, mas continue. Agora é só o coração. Não pode parar, Brock. Vamos lá, você consegue. Vamos lá. Continue. Tá doendo? Eu sei que tá. Mas não desista, Brock. Continue. Você consegue, garoto. Vamos lá. Vai. Isso. Dá o melhor de si, cara. Não para. Continue! Vai! Tá doendo! Eu sei que tá doendo, mas continue! Vamos lá, Brock! Você consegue! Vamos, Brock! Vamos lá! Olha, só mais um pouco! Vamos lá, Brock! Continue! Não desista, cara! Não desista! Só mais um pouco! Vamos, Brock! Continue! Você consegue, Brock! Consegue sim! Vai, Brock! Você consegue! Anda, Brock! Só mais um pouco! Vamos, Brock! Anda, Brock! Mais um passo! Vamos, Brock! Continue! Não desista! Você está chegando! Vamos, Brock! Não desista! Continue! Vai, Brock! Mais um pouquinho! Não para não! Vai, Brock! Você consegue, cara! Você consegue! Anda, garoto! Dá o melhor de si! É só coração agora! Não para não! Vai! Você vai conseguir! Vai, Brock! Eu cheguei no 50, eu não aguento mais. Olha, Brock, você andou o campo inteiro. Nós somos de Brock. Isso é Jesus impressionado na vida. Que Jesus desculpa. Nós vamos conseguir, meus irmãos. Não é matéria que a gente não possa conquistar. Esperamos que a noite de hoje tenha sido de lembranças ou relembranças, mas que acima de tudo de incentivo. Viu, irmão? Nós viemos aqui com essa intenção. Homem, vença a ti. Muita paz, muito obrigado pela paciência, pelo bem que nos fizeram e pela oportunidade que nos concedeu. Papai do céu continue abençoando a todos nós. Meus irmãos, temos muito a agradecer, muito material para analisar, para meditar, e agradecer a Antônio Carlos o estudo, a pesquisa que ele fez e a mensagem, o teor da mensagem que nós podemos agora levar para ruminarmos, não é, dentro de nós e meditarmos em torno da essência dessa mensagem da tarde. Nós vamos então pedir ao nosso irmão Valdir para fazer a nossa prece de encerramento, Valdir Barbosa. Depois da prece temos a segunda parte, que é o passe, mas eu vou dar um aviso antes, tá bom? Então vamos elevarmos o nosso pensamento a Deus, Pai de misericórdia,
Criador da vida, do universo, o que nos sustenta todos os dias nesse fluxo e refluxo de energia. Agradecer, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui em carne, neste nosso processo evolutivo. Agradecer, Senhor, muito obrigado pela nossa família, por essa célula tão importante, tão necessária, para que possamos, nesse nosso caminhar, seguirmos a nossa bandeira da evolução. Família esta, Senhor, que escolheste melhor para nós neste momento. Agradecer, Senhor, por tudo aquilo que temos, pelo nosso irmão maior que Deus nos colocou, através do seu Evangelho, esse nosso Mestre Jesus, que nos orientam, nos ilumina, através dos seus exemplos, através da sua fé, através da sua força. Muito obrigado, Senhor, por esta pátria. Possamos assim elevarmos o nosso pensamento, rogarmos a Ti, ó Mestre, que possa iluminar a todos nós nesses momentos. Que a paz, Senhor, possa reinar. E que nós, através dos nossos compromissos, possamos assim seguir, Senhor, nesta nossa jornada, lembrando sempre do Evangelho do Mestre Jesus. Que a paz, essa paz que o Mestre Jesus nos deixou, que possamos estar com ela em todos os dias da nossa vida. Muita paz, meus irmãos. Nós agora, enquanto os nossos irmãos que vão trabalhar no passe se dirigem à sala do passe, nós vamos lembrar que no próximo domingo nós teremos aqui um almoço em benefício à Praça Florida de Livros de 2015. É uma atividade do Terceiro Seu. A nossa casa vai abrigar este almoço. E os ingressos estão sendo vendidos na Livraria Espírita Oswaldo Cruz e também aqui na nossa livraria. Quem desejar participar, o ingresso custa R$17, incluindo já a sobremesa. O cardápio é comida mineira, é domingo que vem, dia 12 de outubro, Dia das Crianças, e às 11 horas haverá aqui neste salão uma atividade para as crianças, uma peça teatral, e às 12 horas é o almoço, será o almoço. Então, a bebida, o refrigerante será à parte, mas a sobremesa e a refeição saem pelo preço de R$17. Então, quem desejar, pode se dirigir à nossa livraria, que nós temos lá os ingressos. Então, vamos agora passar para a nossa atividade do passe.